Richard Zimmer, um americano judeu que se mudou para Portugal. Exato. Por que esse caminho? Uau, é uma história complexa, mas eu vou dizer a versão reduzida. Que em 1989 um irmão meu morreu, infelizmente, de complicações da AIDS, da SIDA. Eu fiquei totalmente traumatizado. Nessa altura eu estava a viver ao pé de São Francisco, no estado da Califórnia. Eu não consegui retomar a minha vida. Quer dizer, eu fiz tudo o que a gente tem que fazer para manter a vida. Eu trabalhava, comia, tudo, mas o meu coração estava parado. E um amigo meu, que é português de Moçambique, disse-me: olha, por que não vem a Portugal mudar a sua vida? Porque nessa altura devia dizer que São Francisco foi uma das cidades mais afetadas pela AIDS. Era impossível ir a um jantar, almoço, sem alguém falar de um amigo, amiga, pai, mãe, filho, filha doente com SIDA. Eu não resistia. Anos 80. Anos 80. Então fugi para Portugal para salvar a minha cabeça. E salvou e lançou o seu primeiro livro, O Cabalista de Lisboa. Ele está atualmente no Brasil para lançar Os Anagramas de Varsóvia. E a gente começa então falando do seu último lançamento, Os Anagramas de Varsóvia, pela Record. Fala pra gente um pouco desse livro. Bom, é um policial que decorre na cidade de Varsóvia, capital da Polónia, no ano 1940. Porquê nessa altura? Porque os alemães, ao tomar controle da cidade, criaram uma espécie de ilha urbana para manter os judeus. Os judeus ficaram lá no gueto, internados, desde 1940 até o fim, quando eles foram transportados para os campos de morte. E eu não sabia nada sobre a vida cotidiana da gente lá. Como é que eles viviam? Como é que eles trabalhavam? Escolas? Havia escolas para os miúdos ou não? Então eu decidi pesquisar esse assunto e o enredo da história, os personagens da história surgiram da minha pesquisa. Então é sobre um homem já velho, dos anos, sei lá, de 67 anos, Eric Cohen, que é narrador da história e é uma história, é um policial em que ele ou quer vingar-se pela morte do seu sobrinho neto, que está morto em circunstâncias muito misteriosas. Então, há um nível mais superficial em policial, mas também fala da nossa capacidade humana de conseguir ultrapassar os traumas mais terríveis da nossa vida. Todos nós temos essa experiência. Então fala dessa coragem. E o que me interessava em Eric é uma pessoa já mais perto da morte, tem 67 anos. Então foi interessante para mim estar na pele de uma pessoa mais velha, mais fragilizada. Bom, foi uma experiência muito gira eu escrever o romance. A gente precisa dizer que na Europa, a Polônia teve a maior comunidade judaica antes da guerra. 3 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial e muitos dos imigrantes no Brasil ou nos Estados Unidos, como a família de Richard, morreram durante a guerra. Antes disso, outras perseguições, como as perseguições da Santa Inquisição, que é o tema do livro O Cabalista de Lisboa. Você fala de um massacre que eu mesma, como judia, não conhecia. Pois. O que é essa noite? Foi terrível, porque foi no abril de 1506, durante a festa judaica da Pesach, que é a nossa comemoração do êxodo da escravatura no Egito para a Terra Prometida em Israel. Nós temos uma comemoração todos os anos. Bom, foi durante esse período que havia uma seca em Lisboa, também havia problema da peste e não se sabe muito bem porquê, mas havia um tumulto, um levantamento antissemita contra os novos cristãos, os judeus obrigados a converter-se ao cristianismo. E 2.000 pessoas foram mortas e queimadas na praça central de Lisboa, que ainda está lá, chama-se o Rocio, está lá para quem quer visitar, e 2.000 pessoas morreram e depois foram esquecidas. Então escrevi o Último Cabalista de Lisboa, em parte, para fazer com que os leitores atuais
soubessem alguma coisa deste evento importante da história portuguesa e da história da humanidade. Um romance em cima de pesquisa, mas de uma história verdadeira. Eu baseei o romance muito fielmente sobre os pormenores do massacre e toda a cultura judaica de Lisboa nessa altura. Interessante, é como se fosse uma Kristallnacht em Exatamente, exatamente, muito bem dito, perfeito. Essa então é a história de O Último Cabalista de Lisboa, de Richard Zimmler, aqui no Brasil. Um grande prazer de poder conversar com você. Obrigadíssimo, fico grato. Obrigada pela entrevista. Obrigado.